Pessoal, estamos chegando ao final mais uma vez, vamos fazer um resumo hoje da aula em relação à parte de gerenciamento de riscos. Então, como você, liderança de linha de frente, de uma maneira rápida, pode entender que é tua responsabilidade, pelo menos, liderar o processo de gerenciamento de riscos para que você diminua a chance de entregar um produto ruim para o teu cliente, com consequências muitas vezes imensuráveis, Então, o resumo da aula de hoje foi em relação a como gerenciar riscos no processo, e a ferramenta que nós demos um pouco mais de detalhes hoje foi o FEMEA. O primeiro passo do FEMEA é definir o processo de interesse. Geralmente o processo de interesse é aquele processo de maior risco, que gera maior problema, ou internamente, ou no cliente final, ou durante uma auditoria interna ou externa. Então esse é um processo que tem que ser mapeado para fazer o FEMEA. O segundo passo é mapear o processo, as entradas e saídas. Na aula de hoje nós demos um exemplo muito bacana de mapeamento de processo que nós utilizamos basicamente nos projetos de Greenbelt, na qual nós temos produto em processo, nós temos os parâmetros de produto em processo, parâmetros de produto final, fatores de processo controláveis, ruído, fator crítico. Então, se você está olhando diretamente o resumo da aula, tenta acessar depois o início do conteúdo, na qual nós explicamos em detalhes a parte de mapeamento de processo, com foco de projetos Lean Six Sigma. O terceiro passo é identificar os modos de falha, ou seja, quais são os possíveis erros que podem ocorrer no processo ou no produto. O quarto é determinar os efeitos e consequências no cliente, interno ou externo. Então, quais são as consequências que o modo de falha com o erro pode incorrer no seu cliente. O quinto é determinar as causas de cada modo de falha. Sexto, identificar os controles no processo, aqueles que detectam a ocorrência da causa ou do modo de falha. Então esse é o sexto passo. O sétimo passo é pontuar a severidade do efeito. Então nós vimos que tem uma planilha de 1 a 10 que você pode avaliar com a equipe e pontuar corretamente a severidade do efeito. O oitavo passo é pontuar a ocorrência do modo de falha ou da causa. Também tem uma planilha que nós apresentamos com uma pontuação de 1 a 10, na qual a gente pode ver a ocorrência de cada modo de falha. Nono passo, pontuar a efetividade de detecção de cada controle. Também a detecção é uma planilha de 1 a 10 que você pode analisar em detalhe também com o grupo multifuncional. O décimo passo é calcular o RPN e priorizar a causa com maior RPN para ser tratado. 11 é definir plano de ação sobre as causas priorizadas, com data e responsável, e você precisa fazer o acompanhamento dessas ações para que sejam rapidamente definidas. Muitas vezes nós fazemos esse plano de ação através de um evento Kaizen, onde de 2 a 3 dias as ações são totalmente completadas. 12º passo é montar e atualizar o plano técnico de processo ou plano de controle para que seja acompanhado aquela pontuação de maior RPN, mesmo que as ações tenham sido concluídas. É mais fácil acompanhar um pouco mais de perto, e se realmente o processo ficar mais robusto, você pode aumentar a frequência de acompanhamento ou até mesmo eliminar, se for o caso. E 13º passo, a melhoria contínua. A gente voltar para os outros RPNs que devem ser trabalhados até que eles fiquem numa condição de somatória o mais baixo possível e principalmente gerando menos problemas, gerando menos modos de falha e ocorrências no processo. Então, esse é o resumo da aula de hoje em relação a gerenciamento de risco.